Bom, vamos orar antes de iniciarmos o nosso tempo de meditação da Palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede aqui. Obrigado porque o Senhor é bom, porque Tua misericórdia dura para sempre. Desfrutamos de todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Toda sorte de bênção espiritual. Perdão dos nossos pecados, a salvação em Cristo Jesus, a santificação, a Tua palavra em mãos que nos instrui sobre a Tua vontade, as Tuas promessas maravilhosas, o desfrute também da comunhão com os nossos irmãos, aprendendo uns com os outros, exortando uns aos outros, nos alegrando uns com os outros, servindo uns aos outros, Senhor, são bênçãos maravilhosas e que o Senhor sempre desperte a nossa memória, a nossa lembrança para nos alegrarmos com todas essas bênçãos e assim te servirmos com todo o empenho, com toda a alegria. Abençoa, Senhor, todos os aqui presentes e os irmãos que não puderam vir por motivo de enfermidade. Também peço que o Senhor supra suas necessidades, conceda-lhes saúde e restauração completa para que em breve estejam conosco aqui mais uma vez. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, nos 2 domingos passados eu tive a oportunidade de pregar à noite, no texto de Deuteronômio capítulo 6. Hoje concluirei, então, se Deus assim permitir, o estudo de Deuteronômio 6, agora pela manhã. Aí à noite nós veremos um outro texto, agora pela manhã. Para fins didáticos, e até para que fosse reforçado aí a memorização dos irmãos, eu citei aqui que a nossa proposição, né, nossa lição principal é que nós devemos obedecer a Deus, seus mandamentos, porque Ele é bom e porque deseja o nosso bem. Então, lembrem disso, nós devemos, como crentes, como servos de Deus, como filhos de Deus, como salvos em Cristo Jesus, devemos, é nosso dever e privilégio servir ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, porque Ele é bom, os seus mandamentos são bons e é para o nosso bem e especialmente, acima de tudo, para a glória de Deus. E aí, nós vimos já 2 bases. Se nós devemos, como crentes, como servo de Deus, obedecer a Deus, esse é o propósito principal da nossa vida, glorificar a Deus, e nós o glorificamos através de quê? De obediência, de seguir a sua vontade, os seus mandamentos. Como podemos realmente permanecer obedientes? Obedecermos mesmo, porque nós somos pecadores, somos falhos. Então, dei aqui pelo menos 2 bases. No primeiro domingo, vimos aqui a base da exposição constante à palavra de Deus. Precisamos estar constantemente nos expondo à palavra de Deus. E aí, nessa base, vimos 3 pilares. O primeiro pilar é conhecer a Deus. Eu devo me expor constantemente à palavra de Deus para conhecê-lo, para conhecer a sua vontade, os seus mandamentos, para que então eu possa, base, pilar, que eu possa obedecê-lo. Eu não vou obedecer algo que eu não conheço. Nós precisamos estar constantemente expostos à palavra de Deus para que também possamos amar a Deus. Esse é um mandamento, aliás, é o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou de toda a tua força. Devemos amar a Deus com 100% do nosso ser. Como iremos amar a Deus se não conhecê-lo? Como iremos conhecer a Deus se não nos expomos à sua palavra, para então vermos como Ele se revelou a nós? O que Ele revelou a nós que devemos conhecer, para então amá-lo? Segundo pilar. Terceiro pilar, nós vemos então que com o amor e com o conhecimento de Deus, nós vamos priorizar a Deus. Nós devemos priorizar a Deus. Como vou priorizar a Deus se eu não me exponho à sua palavra? Se eu não sei o que Ele quer? Se eu não sei o que o agrada? Se eu não sei o que o ofende, o desagrada? Então, vimos ali no texto de Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9, essas bases. A partir do versículo 10 até o versículo 19, nós vimos uma segunda base que também tinha 3 pilares. A segunda base, a primeira base é da exposição constante à palavra de Deus. A segunda base, então, é a base de atenção em tempos de provas e tentações, ou de provações e tentações. A partir do versículo 10, Deus, então, apresenta aqui o que aconteceria
no futuro daqueles israelitas. Olha, quando vocês entrarem, vocês devem primeiro cumprir todas essas coisas, devem conhecer, devem aprender a palavra de Deus para que possam cumprir, especialmente quando vocês entrarem na terra prometida. É claro que eles tinham que já começar a cumprir desde quando eles receberam os estatutos. Mas ele deixa esse destaque, né? Quando vocês possuírem, então, a terra que eu vos prometi, vocês possam cumprir tudo isso. Então, por isso que eu chamei a primeira parte de preparação. E agora essa segunda parte, que é a base da atenção, eu também chamei de fase de avaliação. Ou seja, o aluno estuda e agora ele vai colocar em prática o que estudou, né? O soldado treina, o atleta treina, e ele vai colocar em prática o que ele treinou. E nessa base da atenção, o primeiro pilar que vimos é a gratidão. Deus mostra aqui que ele deu ao povo, ele daria ao povo, e já estava considerando o futuro, uma terra boa. E uma terra boa com casas já construídas, com poços já perfurados, que eles não precisavam, ou não precisariam, ou não tiveram trabalho algum para fazer. Foi Deus quem deu. Então, eles deviam ser gratos. Quando nós atentamos para essas coisas, por que eu estou chamando de atenção? Porque eles poderiam ser distraídos quando chegassem à terra prometida. Tem tanta coisa boa aqui, tanta coisa boa, e se esquecem de Deus. Se esquecem que quem deu para eles aquilo tudo foi Deus. Lembra dos Provérbios 30, se eu não estou enganado, versículos 8, 9, quando é orado ali Deixa eu ver aqui, ou é Salomão, ou foi o próprio Agur que falou isso, né? Provérbios 30, só para eu não errar, melhor nós lermos aqui. Ele pediu duas coisas ao Senhor. Ele queria que não tivesse nem a prosperidade, né? E nem a miséria, nem a pobreza. Provérbios 30, palavras de Agur, é isso mesmo, palavras de Agur. Afasta de mim a falsidade, não. 7. Duas coisas te peço, não me mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e agora sim, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Só me dá, Senhor, o que eu realmente preciso. Aí veja, por que ele está pedindo isso? Versículo 9. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? A ideia aqui é essa. Quando o povo de Israel chegasse à terra e visse todas as coisas boas e a prosperidade, eles podiam simplesmente dizer, quem é o Senhor? Quem me deu isso? Eles seriam então ingratos. Primeiro pilar, gratidão. Se eu sou grato, se eu reconheço que Deus é que nos dá todas as coisas, eu obedeço ao Senhor com alegria. Segundo pilar, qual foi? Depois da gratidão, adoração. Logo depois que Deus fala todas essas coisas, no versículo 13 de Deuteronômio 6, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti, te destrua de sobre a face da terra. A ideia é aqui, olha, foi Deus quem deu essas coisas. Ele é o único e verdadeiro Deus, não foi outro Deus. Então não sirva outro Deus. Não siga outro Deus, não tema outro Deus, adore somente o Deus único e verdadeiro. Então a adoração exclusiva a Deus também nos leva a obedecer, servir ao Senhor. Para isso temos que estar atentos. Podemos nos distrair com coisas boas, podemos nos distrair com nossos próprios deuses fabricados no nosso coração. Naquela época, tinha os deuses feitos pelas mãos dos homens. Cada nação tinha um ou mais deuses. Alguém poderia dizer, não está chovendo aqui na nossa terra, por quê? Porque nós não oferecemos sacrifícios a Baal. Ele é que manda a chuva. Interessante como Deus humilhou Baal quando parou de chover por um longo tempo ali
na terra de Israel e eles estavam adorando a quem? Baal. Foi Deus. Devemos adorar apenas a Deus. E o terceiro pilar era a motivação. Veja que já aqui Deus diz, olha, se não obedecer a Deus, vocês serão punidos. Veja o que diz, para que não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. A ira de Deus se acenda e destrua. Por quê? Porque não está adorando a Deus. Aí mais para frente, a partir do versículo 17, guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que te ordenou, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais. Então, o terceiro pilar, eu disse que era a motivação. Deus nos dá motivos para obedecermos. Um motivo que nós vimos aqui é para que a ira de Deus não se acenda contra nós. No caso aqui, contra o povo de Israel. E um motivo que a gente pode dizer melhor ainda, nós seremos beneficiados. Nós receberemos bênçãos maravilhosas de Deus. Por isso que eu até falei no domingo passado. Quando um pai dá uma ordem a um filho, é porque ele quer o bem do filho. Filho, estude para que você possa aprender. E isso vai te gerar bons frutos no futuro. Ah, o filho não quer estudar. Meu filho, coma o que é saudável. Deixe de comer essas besteiras. Ah, o filho só quer comer besteira. Meu filho, durma o tempo necessário. Não durma demais. Meu filho, não fique preguiçoso. Meu filho, arrume o seu quarto. Meu filho, não coloque o dedo na tomada. Então, essas ordens é para o bem do filho. Deus também faz a mesma coisa. E também para que os seus propósitos, os seus planos sejam cumpridos. É para o nosso bem, mas especialmente para glorificar ao Senhor. Essa é a motivação correta. Então, com a motivação correta, nós obedecemos a Deus. 2 bases, 3 pilares em cada base, e agora nós veremos mais uma base para nos ajudar a sustentar a nossa obediência a Deus. A terceira base, então, eu chamo aqui de transmissão do temor do Senhor às futuras gerações. Vimos a base da exposição constante à palavra de Deus, a atenção em tempos de provas e tentações, e agora a transmissão do temor do Senhor às futuras gerações. E veremos a partir do versículo 20. Opa. Pensei que tinha um copo d'água aqui. A partir do versículo 20. Diz assim: quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? O que significam? Veja então que nesse versículo Deus está focando um outro aspecto também no futuro. Lembra que o que vimos no domingo passado, Deus estava falando sobre o futuro. Olha, imagina no futuro quando vocês estiverem na terra. Fiquem atentos para que vocês não sejam ingratos, para que vocês não sejam idólatras, para que vocês não sejam desobedientes. Fiquem atentos. Agora aqui, quando no futuro te perguntar dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Mais uma vez, futuro. O versículo 2, voltando para o versículo 2, já deixa claro que os pais, os filhos e os netos, isto é, todos aqueles que foram libertos, né, do povo de Israel, do Egito, todos os que foram salvos, podemos dizer assim, por Deus, deveriam guardar os mandamentos do Senhor. Todos deveriam guardar. Aliás, essa palavra guardar, ela foi usada em várias formas, né, usando essa raiz, mas com várias formas, 65 vezes no livro de Deuteronômio. E dessas 65 vezes, 6 vezes no capítulo 6. Né? Versículo 2 tem aí: para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos. Versículo 3: ouve, pois, Israel, e atenta. Essa palavra que foi traduzido aqui por atenta é guardar também. Né? Poderia ser traduzido por guardar, porque guardar é o quê? Observar, reter, preservar, pode ser até cumprir. Né? Também,
O outro versículo, versículo 12. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor. Versículo 17. Aqui tem duas vezes, de formas diferentes. Diligentemente tem a mesma raiz. Diligentemente guardarás. Eu não consigo pensar no advérbio de modo de guardar, mas a gente poderia traduzir como vigiar ou cuidar, né? Imagina se fosse cuidar. Cuidadosamente, cuide. Ou vigilantemente, vigie. Então, tá aqui, seria essa ideia. E, por fim, no versículo 25, quando diz: será por nós justiça quando tivermos cuidado. É a palavra também, que é traduzido por guardar. Quando guardares, quando atentares, quando prestares atenção, observares, reteres, preservar. Essa é a ideia. Então veja que Deus tem todo o cuidado e toda a ênfase para que eles conheçam a sua palavra e guardem, e cuidem para cumprir. Então, guardar traz essa ideia, vigiar, observar, prestar atenção, reter, entesourar, principalmente pensando na memória, lembra? Inculcar e preservar. Vimos no versículo 7 que era a prioridade dos pais a seus filhos a inculcar a palavra de Deus, as palavras de Deus em todo o tempo. Inculca, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olha, enfatizado, guardar. Lembre-se, era a fase da preparação. Ensina o teu filho, prepara o teu filho, prepara-te a ti mesmo. Todos os da tua casa, todos precisavam ter acesso, ouvir, aprender e memorizar os estatutos do Senhor para o próprio bem deles. Veja Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e 10. Tão somente, olha a palavra de novo, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Os pais deveriam aprender, temer e ensinar aos seus filhos. Versículo 40, ainda do capítulo 4. Guarda, olha de novo a palavra, guarda, pois os estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para sempre, para todo o sempre. Por que eles deveriam guardar? Para que fosse para o bem deles, e para que Deus os preservasse para sempre. Para sempre. Mais para frente, vamos lá. Capítulo 11, versículos 19 a 21. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Eles deveriam aprender, mais uma vez, ensinar os filhos para quê? Para que se multiplicassem os seus dias. Então, guardando os estatutos, os filhos de Israel teriam os seus dias prolongados. Então, o contrário, logicamente, resultaria na abreviação de seus dias. Não obedecer os estatutos de Deus significa morrer mais cedo. Quem foi que morreu no deserto?
os rebeldes e os desobedientes. Aqui nós chegamos na que eu vou chamar de fase da perpetuação. Vimos a fase da preparação, a fase da avaliação e agora a da perpetuação. Nós precisamos ter conhecimento, entendimento e sabedoria para transmitir ou propagar o temor de Deus às futuras gerações, para que o temor de Deus possa se prolongar através da vida dos nossos descendentes. Veja o desejo de Deus. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Esse era o desejo, como diz o pastor Valnei, do agrado de Deus. Que todo o seu povo pudesse conhecê-lo, conhecer os seus mandamentos, cumpri-los para temerem a Deus, então pudessem viver com Ele em comunhão para sempre, perpetuamente. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Muitos morreram ali por causa da rebeldia contra Deus, mas também muitos ali nasceram. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 39, é dito algo muito interessante. Eu quero destacar pelo menos uma frase. Os vossos meninos, de quem disseste, por presas serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Houve tantos rebeldes nesse período dos 40 anos, que esses rebeldes diziam a Deus: o Senhor nos trouxe para esse deserto para nos matar. Preferíamos voltar para o Egito. Lá nós tínhamos tudo do bom e do melhor. Aqui só passamos fome, sede, só acontecem coisas ruins. O Senhor vai matar a nós e aos nossos filhos. Ele está dizendo: olha, os seus filhos, que vocês disseram que iam ser presas nesse deserto, eles vão possuir a terra. Lembra, todos os de 20 anos para cima morreram. Os de 20 anos para baixo, com exceção de Josué e Caleb, possuíram a terra. E muitos nasceram, nem viram a libertação do povo no Egito, nem viram as 10 pragas, não atravessaram o Mar Vermelho, nasceram no deserto, 40 anos. Eu tenho 42 anos e já tenho 2 filhos. Poderia ter mais, mas tenho 2 filhos. Foram 40 anos, nasceram muitas pessoas ali. O que eu quero destacar é vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal. Vossos filhos que nem sabem distinguir entre bem e mal. Quais seriam as idades dessas crianças que ainda não tinham discernimento para saber o que é certo e o que é errado? Ou, como diz aqui, o bem e o mal. Lembra de Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14? Olha, vocês com o tempo decorrido já deveriam estar se alimentando de alimento sólido, mas vocês parecem crianças, vocês ainda precisam de leite. O leite é para as crianças, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que já têm as suas faculdades exercitadas para discernirem não somente o bem, mas também o mal. Imagine um pai ensinando ou dando uma ordem a um filho pequeno. O foco certamente não será a explicação, antes somente o conteúdo que deve ser seguido, porque uma criança pequena ainda não tem capacidade cognitiva para entender as coisas mais complexas, mas ela tem facilidade para memorizar. Meu filho, vamos para a igreja? O filho pequeno vai. Meu filho, vamos orar? O filho pequeno vai orar. Meu filho, vamos ler a Bíblia?
o filho pequeno vai ler a Bíblia. Meu filho, vamos para a escola? O filho pequeno vai para a escola. Meu filho, faça isso, faça aquilo. O filho pequeno vai e faz. Dificilmente ele vai perguntar, por quê? É claro que vai chegar a fase do porquê. Mas, às vezes, a criança chega na fase do porquê e, mesmo assim, ela não entende. Meu filho, não coloque o dedo na tomada. Por quê? Porque, meu filho, você receberá uma descarga elétrica e você será eletrocutado. Ele vai entender o que é isso? E olha que eu estou explicando de uma forma bem simples. Não vai entender. Meu filho, só faça o que eu estou mandando. Só faça o que eu estou mandando. O que importa é que todos os filhos precisam ser ensinados, cada um de acordo com a sua capacidade. E haverá um período em que irão questionar: por quê, pai? O que isso significa, pai? Para que isso serve, pai? Pai, por que o senhor está orando? Para que serve orar? Pai, por que a gente tem que ir para a igreja toda semana? Pai, por que o senhor está sempre lendo a Bíblia e o senhor quer que eu leia também? Pai, por que Jesus Cristo teve que morrer por pecadores, por pessoas? E aí? Vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. Podemos perceber, através do versículo 20, que a fase da preparação surtiu efeito. A fase da preparação é inculcar as palavras de Deus aos filhos, né? Por que surgiu o efeito? Olha o que pergunta. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Nosso Deus. O filho pode vir para a igreja desde pequenininho e ele vai pensar, às vezes, que ele já é um crente. Ele é o nosso Deus, ele canta as músicas de louvor a Deus. Ele lê a Bíblia, ele memoriza os versículos, mas muitas vezes ele não está entendendo ainda. Agora ele está perguntando. Isso aqui, esse nosso Deus, já revela que pelo menos esse menino aqui, né, esse suposto menino, ele já conhecia Deus de Israel. Por quê? Ele foi ensinado. Alguém falou para ele, quem? Os pais. Ou alguém próximo, responsáveis. Já foi ensinado. Logo, então, ele deveria saber, pressupõe-se que foi ensinado desde a tenra idade, mas agora desejava compreender mais sobre a razão dos estatutos. Pai, por que essas leis todas? Imagina o menino perguntando: pai, por que temos que celebrar a Páscoa? Por que a Páscoa é assim? Por que precisamos separar um cordeiro novo, macho, de 1 ano, sem defeito, sempre naquela mesma data e sempre daquele mesmo... Por que temos que fazer isso? Isso tudo estava na lei. Pai, por que precisamos guardar um dia especial para adorarmos o Senhor? Pai, por que precisamos dar o dízimo? Pai, por que precisamos fazer isso ou aquilo outro? Ele já sabia o que era, mas ele ainda não entendia o porquê, qual a causa, qual a razão daquilo tudo. Vejamos, então, na base da transmissão, alguns pilares, né? Deveríamos ver 3 pilares, espero que o nosso tempo dê. Mas o primeiro pilar, vou tentar ser mais rápido por causa que o tempo já está acabando, nós devemos revelar ou transmitir a nossa condição passada, a nossa condição de miserável. Veja o que ele responde, o filho, o que o pai responde. Então dirás, ou deveria responder, então dirás ao teu filho, versículo 21, éramos servos de Faraó no Egito, éramos escravos, servos de Faraó no Egito. Isso era importante falar. Agora é estranho, né? Para que servem esses estatutos? Por que eu devo guardar esses estatutos? Meu filho, nós éramos escravos de Faraó. É a base, é a raiz, é aquilo que é inicial, que a pessoa precisava entender. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Tem tudo a ver.
Isso é importantíssimo para o entendimento. Tem tudo a ver. Então ele começa a mostrar a condição passada dos filhos de Israel. Eles eram escravos no Egito. Isso ilustra, aplicando para nós, um fato básico da condição humana sem Deus. Perdida. Escrava do pecado. Por que isso é importante ser transmitido? Porque nós não nos alegraríamos com as boas novas de salvação se não soubéssemos que estávamos perdidos. Devemos sempre nos lembrar disso quando estivermos evangelizando. Você vai apresentar o evangelho significa o quê? Boas novas. E a pessoa precisa entender por que é uma boa notícia aquilo. Por que o evangelho é uma boa notícia para mim? Porque você estava perdido, condenado ao inferno, sem capacidade alguma de se livrar dessa condição. Perdido, escravo, você é um escravo do pecado. A pessoa precisa entender isso. A pessoa que está nas trevas, isso parece ser chocante, né? Parece ser difícil. É difícil você chegar com um amigo seu, com uma pessoa e dizer, olha, você está condenado ao inferno se não crer no Senhor Jesus Cristo. Você é um pecador perdido. É como uma pessoa que está acostumado na escuridão. Os seus olhos estão acostumados com o escuro, com as trevas. O que acontece quando chega a luz de repente? Dói, incomoda, não é? Essa hora que chega o evangelho, dói. Mas depois que você se apropria do evangelho, você enxerga aquilo que você não enxergava antes. Você dá valor à luz. É isso que o evangelho faz. Por isso, quando formos evangelizar alguém, precisamos dizer primeiro sua condição de miserável, de perdido, de escravo do pecado. É claro que é o Espírito Santo quem abre os olhos do pecador para que este creia no evangelho, mas somente depois que o evangelho entrar em seus ouvidos. Como o Espírito Santo vai abrir os olhos de alguém? Ele mesmo determinou, Deus mesmo determinou, através da pregação. A pessoa precisa ouvir. O que diz Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13? Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouviu o evangelho, creu no evangelho, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Tá? Então isso é necessário. Agora, como eu falei, embora quem tem o poder para salvar ou para abrir os olhos de alguém é o Espírito Santo, é o próprio Deus, nós temos a responsabilidade de levar o evangelho, porque Deus determinou. Nós é que temos esse privilégio. Portanto, se alguém não prega o evangelho, não ensina a palavra de Deus ao seu filho, por mais que seja, mas quem vai salvar é Deus, eu não salvo. Mas se alguém não pregar, nisso está pecando, está desobedecendo a Deus. Talvez o seu filho se converta por causa da pregação ou da evangelização de outra pessoa. Tudo bem, mas você tinha a responsabilidade de ter falado para ele. Porque você já vai preparando os ouvidos da pessoa até o momento que o Espírito Santo age efetivamente dando a salvação. Então, o reconhecimento de nossa condição miserável deve conduzir à humildade. Lembra que alguns fariseus cheios de arrogância disseram a Jesus que eles nunca foram escravos de ninguém? É interessante, né? João 8,33 fala isso. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Como não? E o Egito? E a Babilônia?
e os assírios, e os gregos, os persas, os gregos, os romanos. Eles não enxergavam. Pois é. Achavam que não precisavam ser livres, porém eles eram escravos do pecado. E foi o que Jesus diz. Vocês são escravos do pecado. Se o Filho não vos liberta, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem comete pecado é escravo do pecado. Assim também parece que muitos israelitas, quando peregrinavam no deserto, esqueciam de sua condição anterior na escravidão, pois eles murmuravam muitas vezes querendo retornar para o Egito. Lembravam das comidas do Egito. Eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo, mas Números 11, 5 e 6 e Números 21 e 5 são para mim os textos mais fortes que eles murmuram contra Deus. No Egito nós tínhamos pão, nós tínhamos cebola, nós tínhamos legumes de graça, e aqui nós só temos esse maná, esse pão vil. Murmuravam. Parece que eles esqueceram que os filhos deles foram afogados no Nilo. Por quê? Eles eram escravos, eles não se dominavam, eles não eram donos de si mesmos. Faraó mandou todos os meninos que nascerem, sexo masculino, serão jogados no rio Nilo para morrer. Os irmãos conhecem a história de Moisés, como ele escapou. Que mais? Isso, Êxodo 1 e 22, fica claro. Faraó determinou que os meninos fossem mortos, afogados no rio. Em Êxodo capítulo 2, 23 a 25, diz a Escritura que o povo de Israel gemia por causa da servidão. Eles esqueceram tudo isso. Eles clamaram e Deus ouviu o clamor. Eles esqueceram tudo isso, só lembravam, nós tínhamos comida. É claro que o escravo tem que ter comida, como é que ele vai trabalhar? Aquelas crianças, porém, que nasceram no deserto, não haviam sido escravas no Egito, mas deveriam saber que seus pais foram escravos e que algo grandioso precisou acontecer para que elas não fossem escravas como seus pais. Elas estavam desfrutando de uma liberdade porque alguém a deu. Porque escravo não se liberta, não tem poder de se libertar. Vamos, então, para frente. Segundo pilar. Primeiro pilar, condição miserável. Condição humana miserável, passada miserável. Segundo pilar, redenção. Ainda no versículo 21. Então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém, o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Bendito porém, Porém, o Senhor nos tirou com poderosa mão, versículo 22, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Parece que fica muito claro, Deus libertou o povo de Israel do Egito. Israel não tinha poder, era necessário uma poderosa mão. Israel não tinha poder para se libertar. Foi Deus quem efetuou as 10 pragas. Foi Deus quem transformou água em vinho. Foi Deus quem enviou as rãs, os piolhos, as moscas, a peste nos animais, as úlceras, as chuvas de pedras, os gafanhotos devoradores, as trevas. E foi quem enviou o anjo da morte para matar os primogênitos das casas que não houvesse o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas. Foi Deus quem abriu o mar vermelho e fez o povo passar até enxuto, até o outro lado, e afogou depois no mar todo o exército do Egito. Foi Deus. Israel não poderia fazer nada disso, nada disso. Assim também, Cristo nos libertou do império das trevas, da condenação do inferno, da escravidão do pecado. O que poderíamos fazer para nos salvar? Nada.
Somos totalmente dependentes do Senhor, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Necessitam da glória de Deus. Eu dependo disso. Eu estou separado dessa glória. Mas eu dependo do Senhor. Eu sou um pecador. Lembra do bendito porém? O que Paulo fala aos Efésios? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Foi Deus quem fez tudo. Foi Deus. Somos salvos unicamente por causa da graça divina, através da instrumentalidade da fé, como Deus determinou. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quem são os salvos? Os que creem. Deus determinou que era necessário isso, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé, portanto, não é uma obra humana, pois ela surge no nosso coração e mente por intervenção do Espírito Santo, nos capacitando a aceitar o presente de Deus, a receber o presente de Deus irresistivelmente. Quem recebe o presente não é o autor do presente, e nem é um cooperador. Assim como o escravo que recebe uma carta de alforria, não foi aquele que assinou a carta. Não é aquele que tem poder para dar liberdade a si mesmo. Assim também como um morto que foi ressuscitado não tinha poder para ressuscitar a si mesmo. Foi Deus. Sim, Deus é quem salva o pecador. Somente Deus. E é isso que devemos transmitir para os perdidos, para que eles creiam nesse Deus Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Às vezes falamos sobre tantas coisas com os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos conhecidos e até desconhecidos por aí. Falamos sobre várias coisas, menos sobre o Evangelho de Cristo, sobre a redenção. Certa vez, conversando com o meu cabeleireiro, enquanto, é lógico, ele estava cortando o meu cabelo, eu tive a oportunidade de evangelizá-lo, de apresentar o Evangelho para ele de uma forma mais incisiva. Toda vez que eu vou lá, isso uma vez por mês, eu tento apresentar alguma coisa, né? Principalmente quando nós estamos sozinhos ou conversando, não tem outra pessoa ali atrapalhando. Então eu tento falar. Teve uma vez que eu fui mais incisivo. E ele disse assim para mim, ele me chama de pastor já. Pastor, eu já fui em várias igrejas, várias, de todos os tipos, mas eu nunca tinha ouvido isso. Isso é triste. A pessoa foi em várias igrejas e nunca ouviu o Evangelho. Talvez conhece muitos crentes e nunca ouviu o Evangelho daquela forma. É claro que alguém pode dizer o Evangelho, mas não daquela forma. Foi Deus quem nos salvou. Estávamos perdidos, necessitamos dele. Somente pela fé. Ele diz, nunca ouvi isso. Não podemos deixar de transmitir o Evangelho aos outros. Olha o versículo 23. O versículo 23 é um excelente resumo do que acabamos de falar aqui. Apresenta o poder de Deus. Dali nos tirou. Ele nos tirou com poderosa mão. Apresenta a graça de Deus para nos levar e nos dar a terra. Ele deu a terra prometida, uma terra boa que emana leite e mel, por quê? Porque o povo merecia? Não. Então isso foi o quê? Graça. E nós vemos também aqui a fidelidade de Deus, que sob juramento prometeu aos nossos pais. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre as suas promessas. Deus executa efetivamente os seus planos. Efetivamente. Então nós chegamos no terceiro pilar. Fidelidade. Lembra? Estamos na base da transmissão do temor do Senhor às futuras gerações. As futuras gerações. O que precisamos contar nessa transmissão? Nossa condição de miserável, sem Deus. A redenção que Deus, então, nos proporcionou. E, então,
vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Essa redenção só foi possível porque Deus é fiel. E aqui eu quero mostrar 2 aspectos da fidelidade. Primeiro, vamos ver aqui a fidelidade de Deus. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Quem tem nos guardado em vida? Quem nos dá esse bem? Deus. Por quê? Porque Ele prometeu. Então, Ele é fiel. Por que eles estavam sendo preservados aquele dia? Porque Deus foi fiel às suas promessas. Ele prometeu aos seus pais quem? Abraão, Isaque, Jacó. Lembra que ele prometeu a Abraão? Gênesis 12, 1-3, uma terra, uma grande nação que seria feita através dos seus descendentes e a bênção a todas as famílias da terra. Nós já entendemos ali, o Messias viria dali, da linhagem, da descendência de Abraão. Se o Messias vem da descendência, da linhagem de Abraão, Deus precisava o quê? Preservar esse povo, essa linhagem. E foi o que ele fez. Deus não deixou o povo ser exterminado no Egito, nem no deserto, e nem em toda a sua história. Até hoje existe o povo de Israel, e está em parte da sua terra, né? Nós vimos hoje na escola dominical que isso será cumprido plenamente no milênio. Então, Deus deu a promessa, fez essa aliança com Abraão, reforçou ali com Isaque, né, e também lá em Gênesis 26 e 24, os irmãos podem ver depois, e com Jacó, Gênesis 35, 11-12. Este Deus fiel, agora vamos ao segundo aspecto, Deus é fiel às suas promessas. Este Deus fiel também requer que lhe sejamos fiéis, porque Ele é bom e deseja o nosso Deus perpétuo. Por isso que está aqui, o Senhor nos ordenou cumpríssemos. Precisamos ser fiéis a Ele, cumprindo os seus estatutos. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos a promessa do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, dependeria também dessa preservação do seu povo por causa da sua fidelidade. Por isso Deus sempre preservou um remanescente o quê? Fiel. Não era um remanescente qualquer, era um remanescente fiel. O que eu quero dizer com isso? Ou a Bíblia quer dizer com isso? Um remanescente, né, um grupo de pessoas que lhe obedeciam, que seguiam os seus mandamentos, que o amavam, que o temiam. Esse é o remanescente fiel. Ele sempre preserva, lembra? Pela fidelidade de Deus, Ele nos concede a capacidade de sermos fiéis também. Apesar de sermos pecadores, e claro, muitas vezes vamos pecar, vamos cair, mas como Davi, devemos nos arrepender, confessar os nossos pecados e continuar na nossa vida de fidelidade com o Senhor para agradá-lo. Agora considere o versículo 25. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Será por nós justiça. Este versículo pode parecer confuso para algumas pessoas e creio que causou uma grande confusão no entendimento de muitos israelitas. Será por nós justiça o quê? Olha, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus. Bom, eu quero deixar claro aqui. Este versículo não apresenta um princípio operante da salvação, isto é, ele não está indicando que a salvação se dá por meio do cumprimento, da realização de obras da lei. Não é isso que ele está dizendo, embora algumas pessoas possam chegar a esse entendimento. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos os mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, deixa eu explicar por que eu estou dizendo isso. É claro que nós temos o entendimento já, ou o conhecimento do Novo Testamento, isso já nos ajuda muito, mas será que aquele povo já tinha esse entendimento também?
A ênfase aqui recai na função da lei, apresentando o padrão de conduta que é justiça diante de Deus. Lembra, Deus preserva um remanescente fiel. É através desse remanescente que ele vai cumprir as suas promessas. Então, quando nós agimos com fidelidade, ou com fidelidade diante de Deus, nós fazemos a vontade dele. Nós obedecemos os seus mandamentos. Para termos um relacionamento com um Deus santo, como diz Levítico, Moisés, lá em Levítico, nós precisamos ser santos. E como somos pecadores, no caso dos israelitas ali, eles precisavam realizar vários e vários sacrifícios pelo pecado, todos os dias. Mas eles estavam fazendo o quê? Cumprindo a lei. Cumprindo a lei. E outra coisa, nós não podemos entender que a lei é somente ordens de rituais, simplesmente. Sempre tem algo mais. Vou já explicar. Então, a ênfase recai sobre a função da lei apresentada como um padrão de conduta que é justiça diante de Deus. E que padrão de conduta é esse? O amor. É isso que eu estou dizendo, que não é simplesmente ritual. Lembra? Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento. Isso é uma ordem? É uma ordem. Devemos amar a Deus. Então, quando amarmos a Deus, estamos cumprindo a lei de Deus. Tanto é que é o primeiro grande mandamento. Cumprindo a lei de Deus. Agora, veja. Isso não é um fundamento meritório, né? Do Estado da justiça completamente, né? Observe que nós temos aqui o mandamento de amar e nós temos o mandamento de temer a Deus. Tanto no versículo 2, quanto no versículo 13, quanto no versículo 24, isso fica claro. Devemos temer a Deus. Então, nós devemos amá-lo de todo o coração, versículo 5. Isso requer o quê? Fé. Eu só vou amar alguém se eu crer nele. Se eu crer que ele existe. Eu só vou temer algo ou alguém se eu crer nele. Se chegar alguém com você e disser, olha, você tem que temer o Deus Baal e você tem que sacrificar a ele e você tem que obedecer a sua lei. Se você não fizer isso, Baal vai mandar fogo do céu e vai te consumir. Você só vai temer o Deus Baal e obedecer os estatutos do Deus Baal se você crer que ele existe. Crer que ele vai lançar fogo do céu e vai consumir caso não faça. Deu para entender? Nós só tememos a quem nós conhecemos e cremos. Nós só amamos a quem nós conhecemos e cremos. Requer fé. Se apenas buscarmos obedecer a Deus sem fé, isto não será justiça para nós diante de Deus. Pois sem fé, quem irá obedecer a Deus em tudo e em todo o tempo? Ninguém. Quem poderá agradar a Deus sem fé? Ninguém. Observe Romanos 3, 19 a 22. Estamos quase concluindo já. Romanos 3, 19 a 22. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Está vendo? Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Então, será que fez uma mudança aqui em relação ao versículo 25 de Deuteronômio 6? Não, ele está explicando a forma correta de se entender aqui. Versículo 21, mas agora sem lei, porque ele está falando para a igreja, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus se manifesta para nós ou em nós, por meio de Cristo. A nós quem? Os que creem. Por meio de Cristo.
O próprio Abraão, ainda no Velho Testamento, foi justificado por causa da fé. Por causa da fé. Isso fica claro em Romanos 4 e 3, né? Logo, não obedecemos para sermos salvos. Obedecemos porque cremos no Deus que nos salvou e temos um relacionamento com Ele. Para termos um relacionamento com Deus Santo, precisamos andar em santidade. Deus libertou os filhos de Israel da escravidão do Egito para serem servos dele. Portanto, assim como o pai deveria responder ao seu filho: meu filho, éramos escravos. Deus nos libertou por causa da sua fidelidade, por causa da sua graça. E devemos obedecer os seus mandamentos fielmente. Porque somos seus servos. Somos seus filhos. Fielmente. Estava lendo aquele livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. História criativa e muito inteligente. Um demônio chamado Vermelindo manda cartas para o seu sobrinho, né? Aliás, desculpa, o demônio chamado Maldanado, assim, enviando cartas ao seu sobrinho Vermelindo. Isso, agora sim. Seu sobrinho Vermelindo. Ele diz uma coisa interessante. Uma religião moderada, ou seja, aquela religião fria, aquela religião, assim, é a forma da pessoa agir, né? Que não nem fede nem cheira, como fala, né? É insípida. Uma religião moderada é tão interessante para nós, escrito os demônios, quanto como uma religião nenhuma. E é até mais divertida. Dá para entender? Será que nós estamos vivendo como religiosos nominais? Uma religião moderada? Sabe o que é essa religião moderada? É realmente sermos indiferentes à palavra de Deus. Eu estou aqui na igreja, mas talvez para cumprir uma mera obrigação, eu vim bater o ponto, para que depois ninguém venha falar comigo. Não presto atenção em nada, não faço nada, não leio a Bíblia em casa, não me importa. Eu já sou salvo mesmo. Não preciso fazer mais nada. Não obedece a Deus. Isso é uma religião moderada. Para os demônios, é como se fosse religião nenhuma. Bom, nessa fase da perpetuação, nós vimos que na base da transmissão do temor do Senhor às futuras gerações, há 3 pilares. A nossa condição miserável, nós precisamos comunicar isso, informar isso. A redenção efetuada por Deus, que é dada a todo aquele que confia nele. E a fidelidade de Deus e a nossa responsabilidade de sermos fiéis a Deus, porque Ele assim quer. Pais, vocês ou nós, estamos prontos para transmitirmos o temor do Senhor aos nossos filhos? Quantos não são os filhos de crentes que, por não terem compreendido as Escrituras e não temerem ao Senhor, abandonam a igreja na adolescência e na juventude? É claro que alguns retornam mais tarde, quebrados, arrependidos. Outros jamais retornam, pois nunca foram eleitos. Mas talvez você não seja pai ou mãe, ou seus filhos já se casaram há muito tempo, não estão mais morando na sua casa. Ou talvez você é um jovem solteiro que não tem pais crentes, ou seja, nunca o pai falou isso para você. Talvez você se acha muito novo. Eu não entendo essas coisas ainda, como eu vou fazer isso? Não tenho pais crentes, não sou pai, então essa ordem é para mim também? Lembre-se de que é dever de todos os salvos guardar, cumprir e transmitir a palavra de Deus, lembra?
pais transmitam aos filhos e aos filhos de seus filhos, pais, filhos e netos. Igreja, então, estamos preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós, conforme 1 Pedro 3:15? Será que, no que depender de nós, estamos garantindo que a próxima geração conhecerá o Senhor e o temerá? Isso só será possível pela graça e fidelidade de Deus se nós formos obedientes ao nosso Senhor e transmitirmos a palavra de Deus. Lembra, Ele usa os seus servos. Nós temos o privilégio de participar dessa graça, dessa bênção. Será que você não vai obedecer ao Senhor? Enfim, nós somos servos e filhos de Deus. A Ele devemos obediência em todo o tempo. Nesse estudo vimos 3 bases, cada qual com 3 pilares que nos sustentarão na obediência ao Senhor. Lembra, tudo isso é por graça de Deus, não é por mérito nosso. A primeira base, a base da exposição constante à palavra de Deus. 3 pilares: conhecer a Deus, amar a Deus e priorizar as coisas de Deus. Segunda base, a base da atenção em tempos de provações e tentações. Primeiro pilar, gratidão. Segundo, adoração exclusiva. Terceiro, a motivação correta. Terceira base, a base da transmissão do temor do Senhor às futuras gerações. Primeiro pilar, nossa condição miserável. Segundo pilar, a redenção que Deus nos concede. E o terceiro, a fidelidade. A fidelidade de Deus e a nossa responsabilidade de sermos fiéis ao Senhor. A partir de agora, espero, firme-se nessas bases, se você ainda não está firmado, para que você seja mais obediente ao nosso Deus, porque Ele é bom e Ele deseja o seu bem, o nosso bem, e isso traz glória a Ele. Ele cumpre seus planos dessa forma. Que esta seja a nossa meta todos os anos, todos os dias da nossa vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes, a sermos fiéis ao Senhor, porque Tu és fiel e Tu és o nosso Salvador e é um Deus bondoso e gracioso e quer o nosso bem. Queremos, Deus, Te glorificar. Ajuda-nos, Senhor, porque somos pecadores e muitas vezes deixaremos de fazer aquilo que é do Teu agrado. Ajuda-nos a reconhecermos os nossos pecados, confessarmos a Ti arrependidos e buscarmos viver em santificação para a Tua honra e glória, em obediência, porque o Senhor é nosso Pai, porque Tu és o nosso Senhor soberano. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, então, nos abençoe e até mais tarde, às 18h30.